Romanos, epístola e carta são a mesma coisa. Romanos capítulo 7, a partir do verso 18. Romanos capítulo 7, a partir do verso 18. Vamos orar. Senhor Deus, temos em nossas mãos a Tua palavra. E cremos que a Tua palavra é a Tua vontade. Vontade é esta que deve ser vivida pelo Teu povo, a igreja. Assim sendo, Senhor, nós temos a consciência que sem a iluminação dada pelo Teu Espírito Santo, não temos, ó Deus, a condição de extrair da letra a expressão da Tua vontade. Por isso, Senhor Deus, humildemente nós Te suplicamos, no nome de Jesus, que por obra do Teu Santo Espírito que habita no seio da igreja, que tenhamos, ó Deus, a Tua palavra iluminada, mas Deus, que as nossas mentes e os nossos corações também o sejam, para que possamos entender a Tua vontade e mais, viver a Tua vontade, para que aos Teus olhos sejamos comparados àquele homem ou mulher que edificaram a casa sobre a rocha, para que quando surgirem os ventos maus e contrários, esta casa permaneça de pé, porque o fundamento é Cristo. Ó Deus, ouve os nossos rogos, que Te fazemos, em o nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 7, a partir do verso 18, diz assim a palavra do Deus vivo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Leitura do versículo 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus pela leitura da sua palavra. O apóstolo Paulo aqui está tratando simplesmente do pecado. Pecado, palavra que no grego se chama hamartia. E aí no seminário nós temos o estudo da hamartologia, que é o estudo sobre a doutrina do pecado. Hamartologia. E essa palavra traz a ideia, quando você vai fazer uma tradução, às vezes uma única palavra, ela não tem a profundidade da palavra no seu original. Por isso, todo tradutor sabe que toda tradução é uma traição, porque a gente nunca consegue atingir plenamente, com poder, o significado daquela palavra. Às vezes, você precisa de 3, 4, uma expressão para você conseguir traduzir uma única palavra. E esta palavra do grego tem uma ideia, e a gente vai tentar explicar essa ideia aqui. Alguns já conhecem, outros de repente vão saber agora. A ideia de pecado é como se, você imagine aí, você viu aí as Olimpíadas, tem aquela prova do tiro de arco e flecha, perfeito? O camarada tira da sua aljava uma flecha, ele tem um arco, ele coloca a flecha no arco, e qual é o objetivo? Acertar a flecha no alvo. Esse é o objetivo.
E a ideia de pecado é você puxar a flecha, colocar, entesar a corda, ou retesar a corda, soltar, e todas as vezes que você atira, você erra o alvo. A palavra pecado na Bíblia é, literalmente, errar um alvo estabelecido. O alvo que foi estabelecido por Deus, lá no início no Éden, que Adão e Eva tinham o poder de cumprir, mas que depois da chamada queda, não tem mais a condição de acertar o alvo estabelecido por Deus. Nós podemos chamar de lei. Hoje nós ouvimos nossa escola dominical. Quem consegue cumprir a lei? Ninguém. Por quê? Porque a nossa mira, desde a queda, a nossa mira está avariada. Sofreu avaria. Então nós não temos mais a condição de acertar o alvo que foi estabelecido por Deus, a não ser em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo disse aqui, e eu vou repetir, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, eu quero fazer, eu sei o que é bom, eu sei o que é certo, eu leio, eu entendo, intelectualmente eu entendo. Mas querer o bem está em mim, mas não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. E aí ele vai clamar, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É uma outra figura que é difícil a tradução. Quem me livrará do corpo desta morte? Uma das piores mortes do Império Romano era a cruz. Era uma morte vergonhosa. Para ali iam somente os piores criminosos. E Cristo foi morto numa cruz. Mas existiam outros tipos de morte. Que eu fico pensando que eu nem sei se a morte na cruz é tão terrível assim, depois da morte que eu vou explicar aqui neste versículo. Quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está dizendo que ele tem uma vontade, que todo ser humano tem uma vontade, ele sabe o que é o bem, mas não consegue cumprir por causa da natureza chamada natureza adâmica, pecaminosa. Adão pecou, todos nós estávamos espiritualmente em Adão. De Adão em diante, todos nós nascemos com a tendência para o erro. Então nós travamos uma luta. Aqueles que nasceram de novo. Quem não nasceu de novo, eu vou explicar aqui, nascer de novo é nascer espiritualmente. É entender a mensagem de Cristo, é dizer, eu preciso da salvação, eu entendi, estou perdido, sou pecador. E aí, por obra do Espírito Santo, há em mim a conversão. A partir da conversão começa o quê? A luta. Porque antes não havia luta. Antes eu estava morto, como diz a Bíblia, em meus delitos e pecados. Mas depois da conversão, inicia-se agora uma batalha da nova criatura contra a velha criatura. O novo homem contra o velho homem. A nova mulher contra a velha mulher. E é daqui que vai sair essa ideia, quem me livrará do corpo desta morte? O novo homem lutando contra o velho homem. A nova natureza em Cristo, que ainda está sendo formada, contra a velha natureza. Como se dois corpos estivessem unidos, e às vezes o velho corpo ganha quando nós pecamos. Mas se nós nos suprirmos de Cristo, o novo corpo, a nova realidade prevalece contra a antiga. E esta é a ideia. Mas, pastor, qual é a morte tão terrível aí que o senhor disse que os romanos infligiam sobre os seus inimigos?
nada mais é do que ser amarrado. Vocês são amarrados a um cadáver. Era uma das mortes, que eu não sei se é pior do que a cruz. A da cruz é uma morte terrível, mas ela é digna de filmes de terror. Porque você era amarrado a um cadáver e jogado num buraco. E o que acontecia? O cadáver apodrecia e ia contaminando você. Essa é a ideia. Quem me livrar do corpo desta morte? De uma realidade que ora vence, porque quando pecamos e caímos, quando insistimos num determinado pecado, parece que esse cadáver, que nós ainda caminhamos com ele, parece que ele vence. Mas se nos suprirmos de Cristo, se nos suprirmos da sua palavra, da oração, da comunhão do povo de Deus, da ceia, somos fortalecidos. E o novo homem vence o velho homem. O cadáver é ainda unido a nós. Pastor, e quando isso termina? Ou quando nós morrermos, ou quando o Senhor voltar. E aí a transformação está plena, realizada. John Stott, pastor já falecido, nascido em 1921, e ele partiu em 2011, pastor anglicano, ele comentou essa passagem da seguinte forma: este é, com toda certeza, o conflito de uma pessoa regenerada, que conhece, ama, opta pela lei de Deus e anseia por ela, e, no entanto, descobre que por si mesma não consegue cumpri-la. Todo o seu ser, especialmente sua mente e seu desejo, está voltado para a lei de Deus. Ele quer obedecê-la, e quando peca, é contra a sua razão, contra o seu desejo, contra o seu próprio consentimento. Comentários Romanos, na página 245, na editora ABU. Então, perceba, às vezes a gente fica triste quando peca, se entristece, se enraivece, lamenta, chora. Converso com pessoas que dizem: pastor, mais uma vez eu pequei naquele mesmo pecado, e chora, e lamenta. Eu quero dizer que essa é a luta de todos os filhos e de todas as filhas de Adão que foram regenerados por Jesus Cristo, foram regenerados mediante o toque do seu Santo Espírito. Se antes nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados, se antes éramos como fôssemos zumbis espirituais, e quando não conhecíamos a Cristo, pecávamos, e o pecado nada era para nós, hoje ele nos incomoda. Hoje nos sentimos como Davi, quando diz nos Salmos que enquanto eu não confessei o meu pecado, enquanto eu calei, eu senti meus ossos envelhecerem, a sua mão estava pesando sobre a minha carne, sobre os meus ossos. Hoje, despertas por Deus, vivemos um combate que durará, como já dissemos, até o fim dos nossos dias, ou até que Cristo retorne dos céus. Mas, graças a Deus, a palavra de Paulo não se limita aos versículos que nós lemos aqui. Ele vai clamar: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O versículo 25 ele vai completar: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Cristo, através do seu sacrifício na cruz, nós fomos perdoados, fomos justificados e recebemos o poder para lutar contra a nossa carne, que eu creio que é o nosso maior inimigo. É o nosso próprio eu, é o nosso ego, são as nossas vaidades, volições, desejos, muitas vezes desejos obscuros, terríveis, pensamentos, mas esses não são os únicos inimigos. Segundo o próprio John Stott, nós temos mais dois inimigos:
num livro que ele mesmo escreveu chamado O Mundo, a Carne e o Diabo. O primeiro inimigo é a carne, é o nosso eu. O segundo inimigo é o mundo, com as suas, podemos assim dizer de um modo bem popular, com as suas filosofias, com as suas propostas, cada vez mais danosas, com cara de bem, mas não tem bem nenhum, com coisas que parecem ser salutares, mas na verdade conduzem à morte. E o diabo, que é o pai da mentira, que é homicida desde o princípio e que quer fazer que a sua igreja tropece para envergonhar o mundo. Saiba, irmão, quando você tropeça, quando você falha, quando você peca, é o nome de Deus que é envergonhado. Quando eu peco, quando eu erro, quem é envergonhado é o Senhor. É o que o apóstolo Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios. Por causa de vocês, que o nome de Deus está sendo envergonhado no mundo. A igreja de Corinto era uma bagunça, mas ela não é muito diferente de muitas de nossas igrejas. Meus amados, a conclusão nessa manhã de ceia do Senhor é que se há luta, há vida. Repete comigo, se há luta, há vida. Antigamente não tinha luta, então você estava morto. Mas semelhante ao filho pródigo, esse filho estava morto, mas reviveu. Estava perdido, mas foi achado. Estávamos mortos, mas revivemos. E desde então, louvado seja o Senhor, porque existe luta. E se existe luta é porque estamos vivos. E se estamos vivos, e se hoje nós podemos lutar, é porque Cristo lutou por nós. Cristo lutou por nós? Onde? Cristo lutou por nós, segundo o grande pregador batista, que recebeu o título de o príncipe dos pregadores e o último dos puritanos, Charles Haddon Spurgeon. Ele escreveu uma obra chamada A Maior Batalha de Todos os Tempos. Ele fala sobre Jesus na cruz. Na cruz, no Calvário, Cristo travou por você e por mim a maior batalha de todos os tempos. Eu repito, se hoje lutamos, é porque estamos vivos em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos orar? Pai bendito e Deus amado, agradecemos-te, Deus, por teu amor por nós. Nós não merecemos o teu amor, nós não merecemos o teu cuidado, nós não merecemos a salvação, porque se merecêssemos, era por mérito, e não há mérito algum em nós. Mas o Senhor decidiu nos amar, e foi um amor não somente de palavras, mas foi um amor de um ato concreto. O Senhor entregou o seu Filho, o seu bem maior, na cruz do Calvário, e lá ele verteu o seu sangue, derramou o seu precioso sangue que nos purifica de todo o pecado e de todo o mal. Todos aqueles que vierem se apossar desse sacrifício serão salvos. O sangue foi derramado, mas a sua eficácia é somente para aqueles que creem em Jesus Cristo e o acolhem em seus corações como único e suficiente Salvador. Que Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor venceu o inferno na cruz do Calvário e abriu um vivo caminho para nós. E hoje nós podemos nos achegar a Deus porque o Senhor abriu este caminho, porque Jesus abriu esse caminho, porque as cortinas, o véu que separava a arca foi rasgado de alto a baixo.
deixando muito clara a seguinte mensagem: não necessitamos mais de intercessores. A verdade é, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. E é por isso que nós oramos sempre em nome de Jesus, porque foi Ele que abriu o caminho. E podemos somente nos achegar a Ti, ó Deus, através de Jesus Cristo. Obrigado, Deus, por este caminho. Obrigado, Deus, por esta nova vida. E obrigado a Deus, porque hoje, se pecarmos, sentimos envergonhados, tristes. Mas obrigado, Deus, porque em Cristo há o perdão e em Cristo há força para lutarmos contra a nossa velha natureza. Obrigado, Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém.